Ó, vinde, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito e de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo de mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem, a nos iluminar. Celeste mentor, em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando corações. O sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia do astral. É o cadinho imortal da perfeição, redimir de nossas vidas mal vividas ante o Evangelho todo luz. Sois apoteose do amor, ilumina nossa dor com Jesus. Sois apoteose do amor, redime nossa dor com Jesus. Convidamos agora o nosso irmão e amigo André e mais uma vez agradecemos. Obrigado, André. Alô, aí foi. Uma boa noite a todos. Então também agradeço aí a gentileza do convite, o amigo que aceitou de última hora trocar a música para que tivesse sintonia com o que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. Então agradeço a oportunidade. Eu gosto sempre de falar que eu estou aqui no papel de aprendiz. Os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus mesmos, então é uma oportunidade e é com gratidão que eu aceito sempre o convite de vir aqui fazer algumas exposições, explanações, porque é um momento de que a gente mesmo para, estuda, se prepara, reflete e é convidado aí e presenteado com essa oportunidade. Antes de entrar na nossa temática da noite, eu gostaria de citar que estamos já no mês de setembro, né? Nós temos comemora-se, vamos dizer assim, mas tem a temática desse mês, o Setembro Amarelo,
sei se vocês já ouviram falar disso, no dia 10 de setembro. Então, é o alerta aí para a conscientização do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E nós temos a oportunidade de termos o conhecimento, através da nossa doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus trazidos à luz do esclarecimento e da razão, que nos confortam e que nos instruem que, sim, as dificuldades elas vão acontecer, os problemas vão ser postos à nossa frente, mas a gente tem a esperança de que tudo passa e que é um dia melhor, e que se a gente parar para pensar nos últimos anos, nos últimos meses, o que nós já passamos de problemas, o que muitas vezes individualmente a gente viu como um problema que não tinha solução, e que sim, a solução veio, talvez não da maneira como a gente planejava, mas sabemos que foi da melhor forma necessária. Então, o convite nesses instantes é que a gente faça uma reflexão de como estão os meus pensamentos, como estão os meus sentimentos, como estão as minhas emoções, para que, a partir dessa análise, né, como a irmã leu aqui na questão do livro, né, que traz muito a questão 919 do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Conhece-te a ti mesmo, estou me conhecendo, estou me preparando diariamente, ao acordar eu faço uma prece, eu vigio e oro durante o dia, principalmente aí nas horas que eu tenho que tomar uma decisão ou que eu vou passar por uma situação que eu preciso estar mais alerta. Então a gente sabe que nós temos a ferramenta da prece, nós temos os ensinamentos da doutrina que nos embasam para que a gente enfrente as dificuldades com esperança. Essa semana eu escutei uma frase que me chamou muito a atenção, que sem o conhecimento do Evangelho racionalizado, a dor ela é desespero. Eu não consigo olhar um evento que me aconteceu, a perda de um ente querido, de uma forma que eu não fique desesperado, que eu não fique, muitas vezes, revoltado. E conhecendo a doutrina e conhecendo o Evangelho de Jesus no seu real sentido, a dor ela vai continuar lá, mas ela também vai ter o olhar, a janela da esperança, sabendo que a perda, por exemplo, a separação, ela é temporária, nós não perdemos os nossos entes queridos, eles simplesmente estão numa outra dimensão, mas que através do pensamento nós podemos nos comunicar com eles dioturnamente, basta a gente querer. É lógico que a gente ainda está num estado em que ter na presença física, ter o contato físico, ele é muito importante. Mas vamos parar e pensar, quantos amigos a gente não tem separado, e que a gente se separou ao longo da nossa jornada aí, mas que a gente tem contato, às vezes, via WhatsApp, ou fica sabendo de acontecimento da vida deles por uma rede social, e a gente não está separado em pensamento dessas pessoas. Então, a gente tem que começar também a lembrar disso. E por que eu falo isso em relação ao suicídio? Então, é importante, num primeiro momento, saber como estão os meus pensamentos, se em algum momento de dificuldade eu já tive algum tipo de pensamento de que é melhor não viver, que é melhor acabar com isso. Então, se sim, procure ajuda. Não fique sozinho, e procure ou um profissional ou um familiar para que se abra e para que saiba que existe solução. Muitos dos suicídios eles estão atrelados a situações problema. A pessoa está passando por um problema em que ela não encontra solução e ela acredita que, tirando sua vida, o problema vai se resolver. Então, feito a nossa autoanálise e eu estando bem, eu já estou apto a olhar o outro e ajudar o outro. Então, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir
os nossos familiares dentro de casa, né? Como está o comportamento da nossa esposa, do nosso marido, dos nossos filhos, algum parente próximo, algum amigo que deixou de frequentar um ambiente que frequentava, alguém do trabalho que está um pouco mais isolado. Que nós que temos esse conhecimento, a gente comece a olhar além das nossas fronteiras, um pouquinho fora da nossa caixa. Porque a gente sabe que a gente tem hoje um conhecimento que é um conhecimento que ajuda muita gente, né? Então, o mês de setembro ele tem essa temática aí, para que a gente realmente cuide dos nossos pensamentos, né? E também cuide dos outros. Então, nós teremos durante o mês palestras temáticas disso, né? Num domingo em especial vai ser tratado isso, mas é realmente o alerta que eu trago de que a gente vigie os nossos pensamentos e as atitudes das pessoas que estão próximas da gente. Que eles entendam que há esperança, a vida ela não cessa com a morte. Como eu já disse, tudo passa, né? Todo problema tem uma solução, muitas vezes não da maneira que a gente espera, mas que a gente consiga ter uma escuta ativa, consiga enxergar situações em que a gente possa estender uma mão. Muitas vezes a gente fala, né? Eu como profissional da saúde, a gente é treinado a falar com as pessoas que estão em sofrimento. Mas quem não está habituado, às vezes fala, André, mas eu vou lá conversar com ela, o que eu vou falar? Muitas vezes não precisa nem falar nada. Só a pessoa saber que ela tem com quem conversar, não vai ser julgada, e que você está disposto a ter essa escuta empática e ajudar, às vezes falar assim, nem eu sei o que eu vou fazer, mas eu estou junto com você para a gente procurar a solução. Então, que a gente possa ter essa atitude proativa, né? Tem relatos de pessoas que falam que no ambiente de trabalho fica sabendo lá que a pessoa cometeu o suicídio. E aí a pessoa fala assim, nossa, realmente, na semana passada ela estava mais triste, ela na hora da alimentação estava isolada, por que eu não fui lá falar com ela? Nossa, nem bom dia, às vezes a pessoa passava e eu não dava o meu bom dia. Então, que a gente faça a nossa parte também, que a gente seja esse veículo de esperança para as pessoas, porque principalmente neste momento em que estamos no nosso planeta, os transtornos mentais, as doenças mentais são consideradas a doença do século. Se a gente parar para pensar o que a gente passou pós-pandemia, né, o isolamento social, a situação econômico-financeira, o tanto de perdas que tivemos, né, perdas entre aspas, de entes queridos que desencarnaram pela Covid, as pessoas elas estão precisando de ajuda. A gente precisa ter esse olhar fraternal e olhar um pouco além do nosso círculo, que seja dentro, primeiro eu comigo mesmo, eu com minha família, mas também eu com o outro. Tá bom? Então é mesmo só para a gente ter aí essa temática trazida durante esse mês, mas que ela continua. Então, não foi à toa que o nosso querido Domingos cantou aí o hino a Dr. Bezerra de Menezes. No dia 29 de agosto é comemorado o aniversário dele, né? E eu, como fã de carteirinha, porque ele é o padroeiro dos médicos, né? da Associação Médico Espírita, do Movimento Médico Espírita Mundial, eu quis trazer um pouquinho da vida e da obra de Dr. Bezerra de Menezes, no sentido de que a gente veja nele um exemplo a ser seguido, né? Um espírito de alta envergadura moral, né? Um missionário, que como vocês estão vendo aqui, eu trouxe que ele é o exemplo do autêntico homem de bem, e a gente eu vou trazer para vocês aí o conceito de homem de bem que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Também conhecido como o médico dos pobres,
porque ele, em meados ali de 1860 até 1900, vamos pensar que no Brasil a gente não tinha uma política pública de universalização do acesso à saúde. Estamos falando ali do período pré-proclamação ali da República, então tinha tudo as dificuldades do país, e ele, como médico, ele tinha na profissão o seu sacerdócio, né, de estender os cuidados a quem, sem medir esforços, muitas vezes tirando do seu próprio recurso para poder atender. Também é conhecido, a gente vai ver aqui, por Kardec brasileiro, então a gente vai ver o porquê ele tem essa denominação, e um trabalhador abnegado. Essa foto, ela foi uma foto trabalhada e feita aí com os recursos digitais que a gente tem hoje, que se aproxima aí do semblante do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, e que a gente muitas vezes conhece por figurinhas, mas que a gente sempre tem essa figura aí paternal do Dr. Bezerra. Eu trouxe aqui, quem já leu O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Existe um capítulo que fala da escolha e da missão, então, do Dr. Bezerra de Menezes para a implantação do Evangelho do Cristo no Brasil. Então, é daí que vem também a denominação. Enquanto Kardec fez o trabalho dele no continente antigo, né, na Europa, Kardec ele já veio com essa missão. Então, imaginem vocês, né, antes da gente discorrer ali, que no capítulo que Humberto de Campos traz nesse livro, né, O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele narra uma reunião da alta governança espiritual, onde, a pedido de Jesus, Ismael, que é o protetor do nosso país, chama vários espíritos já puros, vamos dizer assim, e que precisam, que fazem a governança do universo e cocriam junto com Deus. Eles selecionam espíritos que já estão prontos a assumir tarefas missionárias. E dentre desses espíritos está, então, Dr. Bezerra de Menezes. Então, é feita lá ele narra toda a reunião e ele cita, eu trouxe um trecho aqui. Então, Ismael fala para essa pleiade de espíritos e, em especial, para o Dr. Bezerra de Menezes. Descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, né, no Brasil, dirigindo-os para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações de teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro de elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas, com a plena observância do Código de Jesus e com a assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus no seio da pátria do seu Evangelho. Então, vamos parar aqui. Então, estava claro que a missão dele não ia ser fácil, era uma missão delicada, mas desde que ele seguisse o Evangelho de Jesus e fizesse a sua parte, a espiritualidade toda estava junto para que isso se concretizasse. Se a luta vai ser grande, considera que não será menos que a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Havia em toda a assembleia espiritual um divino silêncio. O discípulo escolhido nada pudera responder com o coração palpitante de doces e esperançosas emoções, mas as lágrimas de reconhecimento lhe caíam copiosamente dos olhos. Aí ele conta mais um trecho e fala que nesse momento uma música celestial veio e abençoou e que ouvia-se a seguinte frase: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos trabalhadores de boa vontade. Então, Dr. Bezerra já vem nessa missão
de ser realmente um trabalhador de boa vontade. Que ele ia, sim, passar por provações, como a gente vai citar, passar por problemas, mas que ele tinha todo o apoio da equipe espiritual. Havia em toda a Assembleia Espiritual, aqui, desculpa eu repetir, daí a algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, em Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia então Adolfo Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. Então nós vamos ver que, justamente porque ele conseguiu concretizar essa missão de implantar as primeiras instituições espíritas, de que através da sua atuação de personalidade importante, ele chancela, assumindo o espiritismo, que dá uma notoriedade ao movimento. Então a gente vai ver ali, ele foi um do que ajudou a fundar a Federação Espírita Brasileira, foi presidente por diversas vezes, e aí a gente vai contar rapidinho aqui a história dele. Então, como Kardec brasileiro, o Dr. Bezerra de Menezes teve a missão de difundir o espiritismo através, pela inteligência, pela persuasão, pelos atos e, sobretudo, pelos exemplos edificantes, sublimes que nos deixou. Então, além do seu conhecimento técnico, da sua importância na posição social, o que mais chamava a atenção do Dr. Bezerra de Menezes era a prática viva do Evangelho. Os seus atos traziam realmente a comprovação de que ele era alguém diferente. Ele possuía uma fé viva, desprendimento, amor pelos semelhantes, um espírito então missionário. Patriota, médico, homem de cultura e ação, também foi jornalista, político e escritor. Isso é uma peculiaridade de muitos dos espíritos, quando a gente vai olhar a história do espiritismo, pegar o exemplo de Kardec, outras personalidades que vêm do advento do espiritismo, realmente eles já tinham a asa da inteligência muito desenvolvida e a asa da moral também desenvolvida, que a gente sabe que a nossa evolução ela é justamente o fortalecimento dessas duas asas, a moral e a inteligência. Então aqui, aos 19 anos, então ele morava no interior do Ceará, o pai ele era um fazendeiro de muitas posses, mas que o pai também ele era uma personalidade de extrema moral e caridade, então ele também ia ajudando a quem podia, ajudando a tal ponto dele perder todos os seus bens, porque ele saía ajudando a todo mundo. Então, em uma determinada época, ele chega a ter com seus credores todos os seus bens devidos. E ele fala, não, olha, fique com a minha casa porque eu devo realmente para você. E pela a moral dele e a influência que o pai do Bezerra tinha na região, as pessoas falavam, não precisa. É o famoso, o senhor deve, mas fique aí, no momento certo a gente se ajusta. Mas isso fez com que os irmãos de Dr. Bezerra tiveram sempre o custeio de sua formação, eles se formaram advogados na época, mas quando chegou a época de Bezerra, o pai já não tinha recursos para bancar os estudos do filho. Então, aos 19 anos, ele tinha o desejo de ser médico, a escola de medicina ficava no Rio de Janeiro, a família se reuniu, juntou um dinheirinho, que era justamente o necessário para que ele fizesse a sua viagem e fizesse ali o custeio dos primeiros anos. Mas isso foi muito difícil. E aí vocês vão lembrar o apoio que a espiritualidade garantiu que ele teria na sua missão. Então, tem um livro que eu tive acesso que conta a história da matrícula do Dr. Bezerra de Menezes no curso de medicina. Quando ele foi se matricular, naquela época era um dia de matrícula, você tinha que chegar em determinado horário, se apresentar e era só naquele horário. E ele teve alguns problemas de trânsito ali, não conseguiu chegar a tempo.
Quando ele chega na faculdade de medicina, as portas já estavam fechadas, não conseguiu entrar. Então imagina se o planejamento dele fazer o curso de medicina não ia dar certo, né? E aí conta o livro que ele estava sentado na escadaria, meio cabisbaixo, já chorando, e tinha uma menininha brincando ali por perto, né? Junto com a sua ama, né? Que conta o texto, provavelmente uma escrava, e a menininha vem em direção a ele e fala: o senhor está chorando? Né? Aí ele limpa o rosto e falou: não, eu estou triste. Mas por que você está triste? Aí imagine essa situação, né? Talvez qualquer um de nós falava: não, bem, ó, não, deixa o tio quieto aqui, né? Vai brincar. E ele realmente entra na conversa da menina. E ele conta que ele perdeu o tempo, que ele não conseguia se matricular, pois a menininha pega ele pela mão e puxa ele e entra por baixo da escada. Provavelmente tinha ali algumas passagens que não era na entrada principal, e ele vai junto, né? A menininha pegou ele e falou: não, você vem aqui, vem comigo. Que a ama estranha, né? Porque era como é que a menininha que ela estava tomando conta pega um rapaz e sai com ele? Mas eis que a menininha para numa porta, ele lê o nome, assusta, porque o nome da placa que estava na porta era o nome do professor-chefe do curso de medicina. E aí ele dá um passo para trás e fala: não, eu não posso entrar aqui, agora eu não vou lembrar o nome do doutor, é a sala do professor tal. Ela fala: não se preocupe. Aí ela abre a porta e fala: papai, tem um moço aqui que perdeu a inscrição, a hora da inscrição, por conta disso, e eu quero que o senhor ajude ele. Aí que o professor ele conta, né, que faz aquela cara assim, e pergunta: o que minha filha está falando é verdade? Ele fala: é verdade. Ele falou: então entregue, por favor, aqui os seus documentos, porque você está matriculado, e a partir de amanhã seja o melhor aluno da faculdade de medicina. Então a gente para e pensa, né? A que ponto que essa criança não foi intuída, não foi levada a ir até ele, né? Vamos pensar que não é uma situação corriqueira, né? Então, o Dr. Bezerra de Menezes mantinha-se com força, com muitos poucos recursos. Só uma curiosidade. E nesse livro que conta a biografia, o historiador foi atrás do nome e se o professor tinha filha, e realmente o professor, o diretor da faculdade, tinham 3 filhas. Naquela época, a filha mais nova deveria ter em torno de 9 a 10 anos, então concluiu-se que realmente era essa menina, e aí depois eu até vou comentar por que eu estou falando isso. Tá? Então, o Dr. Bezerra mantinha-se com muitos poucos recursos, mas com muita coragem, esforço, vontade, né? E força para enfrentar as dificuldades da vida. Então, como eu contei para vocês, ele veio para o Rio de Janeiro com muito poucos recursos. E chegados os primeiros meses, ele já não tinha dinheiro para pagar o aluguel, para se alimentar, para o básico. E ele tinha, desde pequeno, uma inteligência acima da média. Tanto é que nos colégios no Ceará, muitas vezes, assim como isso aconteceu com Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes substituía os professores em momentos em que o professor faltava. Em criança, ele já dominava latim, então ele já era um espírito com uma bagagem, um conhecimento muito grande. Então ele falou: bom, já que eu não tenho dinheiro, nos meus momentos fora de aula, eu vou começar a dar aula de matérias de matemática, gramática, latim, para ganhar um dinheirinho. Eis que então, num dos dias que ele já estava desesperado, porque amanhã era dia seguinte era dia de pagar o aluguel e suas contas, ele está de noite na casa dele, bate na porta, ele abre. É um rapaz que se intitula como um aluno e que queria ter as aulas com ele, né? E ele fica muito feliz, e aí o aluno fala assim: bom, o que eu vou fazer? Como eu sou muito gastador, e meu pai já me deixou todo o dinheiro das aulas, eu quero deixar pago todas as minhas aulas durante meses para que eu não gaste com outras coisas. Num primeiro momento, Bezerra falou: não posso aceitar, mas daí ele falou: não,
eu vou dar aula, então não vejo problema nenhum. Aceitou esse recurso, pagou todas as dívidas, e fato é que esse aluno nunca voltou para ter as suas aulas. E aí, por que eu citei que a menininha foi comprovada que ela existia? Porque nesse caso, provavelmente, isso tem nas obras, na Revista Espírita, vários casos, é considerado um espírito que a gente chama de agênere. Naquele momento foi materializado um espírito que auxiliou o Dr. Bezerra de Menezes, mas que ele não estava ali encarnado. Então, mais uma vez a gente vê o quanto que Dr. Bezerra estava apoiado, né, e na sua empreitada. Então, em 1856, ele se doutora-se em medicina, né, cita nessa obra aqui, Vida e Obra de Dr. Bezerra de Menezes, que ele tira o maior título, porque todas as notas dele realmente são excepcionais. Em 1857, então, desde antes de se formar, por ele se destacar, os professores já traziam ele para atender os pacientes junto com ele, então ele já era conhecido por ser um bom médico, tecnicamente, né? Então isso fez com que ele também fosse nomeado cirurgião-tenente do Exército. Então imagine que naquela época, ter esse título trazia também um status muito grande e até também financeiro para Dr. Bezerra de Menezes. E em 6 de novembro de 1958, ele casa-se com a senhora Maria Cândida de Lacerda, que teve 2 filhos, mas ela falece, deixando para ele 2 filhos, um de 3 e um de 1 ano. Então, olha aí as provações que ele passa também durante a vida, né? Que não... Imagina um médico que trabalha o dia todo, de repente ficar com 2 crianças, uma de 1 ano e uma de 3 anos. Então, também ele teve que abdicar de algumas coisas por conta disso. E, em 1865, ele casa com Cândida Augusta de Lacerda Machado, que era irmã materna de sua primeira esposa, com a qual teve mais 7 filhos. E aí, a fama de Dr. Bezerra de Menezes, em prol da população, em prol dos moradores da região, foi ficando tão grande que a população começa a pleitear que ele ocupe cargos políticos. Então, num primeiro momento, a contragosto, né, mas cedendo aí aos incentivos dos moradores da freguesia de São Cristóvão, ele concorre ao cargo de vereador. Ele é muito envolvido com questões sociais, os princípios de criação de municípios. Isso aí, criação de municípios. E ele é eleito, porém, já tinha alguns opositores que começavam a entrar no caminho dele para boicotar, principalmente por conta desse empenho social que ele tinha. Então ele fala, como quem foi homologar a eleição falou, você não pode assumir porque você é médico do Exército. Ele falou, não, então eu deixo de ser, me exonerem do cargo de médico do Exército e eu vou assumir essa função. Então foi quando ele pede exoneração em prol dos propósitos firmados. Ele é empossado em 1861, reeleito. Em 1867 ele concorre e ele é eleito deputado-geral do Rio de Janeiro. Então isso traz para ele uma posição político-social de extrema importância. Tá? Vamos pensar que deputado-geral era equiparado a prefeito na época. Então tinha uma posição muito grande. Também ele trabalha na parte de implantação da Companhia de Estrada de Ferro Macaé Campos, que isso também começa a trazer recursos financeiros para ele, e que nada é por acaso. Então, o planejamento espiritual dele era nascer, vir de uma família tradicional católica, né, que isso aí eu não falei, mas o berço dele era católico e até então ele se dizia católico, não praticante. A partir do momento que ele entra na academia, a academia é muito voltada à matéria. Ele não se dizia ateu,
mas ele simplesmente cumpria suas obrigações religiosas, mas não pensava muito nas questões da alma, apesar de ser um homem de bem. Então, isso que é importante também, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, só é bom quem é espírita. Não, não é nada disso. Vamos lembrar, né? Chico já falou isso uma vez. Se falassem para ele que fora do espiritismo não há salvação, ele ia ficar com o pé atrás. É fora da caridade não há salvação. Por isso que, independente da religião, a pessoa sendo caridosa e tendo os atributos de um homem de bem, esse é o caminho. Não precisa estar ligado a A, B ou C nas religiões. E aí, então, vem o despertar espiritual. Então, a sapiência do planejamento reencarnatório faz o quê? Ele vem, nasce num berço espírita, se forma como um profissional médico, mas poderia ser de qualquer outra formação, conquista ali o seu território, é empossado em cargo político, ou seja, é uma pessoa de muita visão e formadora de opinião, certo? E aí tem um texto publicado por ele mesmo, anos posterior, que está na revista Reformador de 15 de outubro, Jornal Reformador de 15 de outubro de 1892, onde ele conta toda essa trajetória. Então, já empossado médico, já político, um dia, ele com alguns questionamentos, ganhou uma Bíblia. E aí ele pegou a Bíblia e leu, e ele conta que ele leu a Bíblia aí em 2 dias. E ele falou, nossa, realmente, essas coisas fazem sentido, né? Por que eu me afastei? Olha os ensinamentos de Jesus. Daí ele, com a vivência prática dele, ele começou a questionar a questão dos dogmas católicos, alguma coisa não fazia sentido. Foi quando o Dr. Joaquim Carlos Travassos, um amigo dele, médico, um dia ele foi pegar um bonde, que era mais ou menos 2 horas, o trajeto desse bonde era de 2 horas até sua casa, ele ganhou um livro dos Espíritos. Né? Esse Joaquim Carlos Travassos, ele era o responsável aí na época por fazer as primeiras traduções do livro dos Espíritos. E aí ele pegou aquele livro na mão, aí ele cita até nesse texto que ele fala assim, bom, eu não vou para o inferno se eu ler simplesmente um livro, né? E fato é que ele leu o livro dos Espíritos no trajeto do bonde, em 2 horas, aproximadamente, ele leu todo o livro dos Espíritos. E a fala dele é aquela fala realmente do despertar, igual aconteceu com Eurípides Barçanufo, que ele fala, eu já conheço tudo isso aqui. Por mais que eu nunca tive acesso nessa vida, né, com isso, tudo isso me faz sentido, tudo isso me acalenta, tudo isso responde todos os meus questionamentos. Então é a partir desse fato que ele começa a estudar e ter acesso a todo o conteúdo espírita. E aí também um fato interessante é que ele traz aí, ele tinha um problema de dor de estômago, dispepsia crônico, que nada na medicina terrestre curava aí, voltava, e aí tinha um médium receitista, que era sempre no mundo médico motivo de chacota, né? Mas que ele falou, bom, se tudo aquilo que eu li no Livro dos Espíritos faz sentido, e todos os casos que esse médium receitista, né, se existe algo além da matéria, eu vou fazer um teste com a minha dor de estômago. Mas eu vou fazer o seguinte, que é para testar mesmo se o negócio é bom. Ao invés de eu vou pedir para o meu amigo, Dr. Maia Lacerda, ir no meu lugar, contar o meu caso e vamos ver o que dá. Fato é que também ele chega, o Maia Lacerda chega lá, o médium já falou, bom, eu sei, o senhor veio no lugar do seu amigo, o seu amigo sofre disso, está aqui o que ele tem que fazer e leva essa cartinha para ele. Né? E aí o Maia Lacerda então vai, encontra o Dr. Bezerra, manipula lá os remédios homeopáticos na época, e aí na cartinha chamava ele de Adolfo, que ele já ficou assim também, ele falou, ninguém nunca me chama de Adolfo, né? Eu sou conhecido como Bezerra de Menezes. Então aquilo já chamou um pouco a atenção, e fato é que também, após 3 meses de tratamento, sumiram todas as dores. Ele então passa a acreditar também na questão dos médiuns receitistas. Outro fato que cita, que é divisor de águas
nessa necessidade, às vezes, de que tem que ter a comprovação, né? Para chancelar. Passados 6 meses desse tratamento, um dia ele está na frente da casa dele com um sobrinho, e ele fala, e era dia desse Maia Lacerda passar no centro, pegar os remédios e trazer para ele. E ele comenta, né, perguntei aí, doutor Bezerra, você já está bom? Ele falou, não, já estou bom, só que eu ando tendo um pouco de dor nas pernas, fraqueza. Dá ali 1 hora, chega o Maia Lacerda. E aí o Maia Lacerda entrega para ele um receituário, e aí fala, amigo Adolfo, essas dores na perna e a fraqueza que você sente mostra que você ainda não está bom. Por isso, não abandone o tratamento e siga firme nos seus propósitos. Então, pelo cálculo da distância do centro, da farmácia e daquele momento, no momento em que ele pensou e falou aquilo com o sobrinho, foi o momento em que estava tendo a receita. Então, passado isso, ele não tem mais dúvida e ele começa mesmo a... Tem mais um caso de um diagnóstico da esposa que comprova, mas em 16 de agosto de 1886, Dr. Bezerra, então, se proclama espírita em uma sessão solene na Câmara do Rio de Janeiro. Né? Naquele momento, isso causa um rebuliço muito grande. Imagine a comunidade católica, né, vendo uma autoridade política se denominar espírita, a própria família do Dr. Bezerra também, né, os irmãos ficam revoltados. Tem um livro que chama Uma Carta de Bezerra de Menezes, é publicado pela FEB, que é justamente a réplica que o Dr. Bezerra faz a uma carta que ele recebe do seu irmão, onde é uma lição doutrinária do Espiritismo, a redação dessa carta. Ele contrapõe em cada ponto da fala do irmão, porque que ele entende que ir na missa somente não é necessário. Vai falando vários pontos e o quanto que o conceito que as pessoas têm do Evangelho é um conceito ainda muito voltado à matéria e a dogmas. Ele também tinha o pseudônimo de Max. Então, a partir do momento que ele torna-se espírita, ele já era, vamos dizer assim, espírita, né? Mas a partir do momento que ele se proclama, ele começa no jornal, rebater alguns questionamentos, alguns artigos que os críticos faziam a seu respeito e a respeito do movimento espírita com esse pseudônimo de Max. Então, também tem publicado pela FEB vários documentos, na revista Reformador, tem livros que contam aí a história do Dr. Bezerra. Como eu disse, ele foi presidente da FEB. Então, vamos só fazer um paralelo aqui, até para a gente, às vezes, não se colocar numa posição de inferioridade e dizer que a gente não consegue. Vamos lembrar que Dr. Bezerra vem do mundo espiritual já com uma bagagem muito grande. A hora que encarna pelo véu do esquecimento, esquece dos compromissos, né, mas não perde o foco. E em alguns momentos, se ele fraquejasse, ele sairia da sua programação. Então, se ele, que é um espírito de alta evolução, passou por essas dificuldades, a gente também vai passar, e muito mais, e está tudo bem, porque são anos e milênios de encarnações. A título de curiosidade, uma das encarnações de Dr. Bezerra de Menezes foi Zaqueu, lá da época de Jesus. Sabe aquele que subiu no sicômoro para ver Jesus, e Jesus falou, Zaqueu, hoje eu vou jantar na sua casa? Foi uma das encarnações de Dr. Bezerra de Menezes. Então, a gente não tem que dar passos largos. A gente tem que sim, porque às vezes a gente fala assim, a nossa meta é Jesus, mas Jesus está muito longe. Então é importante a gente ter o exemplo de um homem que viveu há pouco tempo aqui com a gente, mas a gente também se coloca numa posição muito distante, mas a gente tem que fazer a nossa parte no dia a dia, tá? Então ele teve e cumpriu a missão de preparar os caminhos e sacudir as mentalidades em relação ao verdadeiro sentido da humildade, a fidelidade à verdade divina, amor pelos ensinamentos.
e com sua fé, com a autoridade, sua coragem, fez que os homens sentissem as coisas divinas, não pela letra desfigurante da realidade das coisas, mas sim em espírito e verdade. Ele desencarna em 11 de abril de 1900, pobre de Maré de Si. Então, todos os seus bens, durante a sua jornada, ele foi se desfazendo, porque ele entendia que aquilo não era necessário, que ele, com os recursos que ele tinha que ajudar os outros. Tem uma cena, tem um filme no YouTube que conta a história do Dr. Bezerra de Menezes, que tem uma cena muito, muito bonita, que ele atende uma família pobre no seu consultório e que ele receita lá os remédios e a família fala, eu não tenho dinheiro. Ele também não tinha dinheiro, mas ele tinha o anel dele de formatura. Ele tira o anel de formatura e dá para a mãe e fala, mãe, leve isso aqui, porque para mim isso aqui não significa nada se eu não puder ajudar você. E aí tem a cena lá, a hora que o farmacêutico recebe a receita do Dr. Bezerra, vê ali os trajes da mãe, ele fala assim, olha minha senhora, infelizmente, eu já tenho uma dívida gigantesca aqui do Dr. Bezerra, porque a gente ajuda, mas chega um momento que não dá mais. E aí ela mostra o anel de formatura dele, que quita todas as dívidas que tinha. Então, esse gesto mostra o quão evoluído e abnegado não era esse espírito, né? E aí vocês vão lembrar, para finalizar, que eu disse para vocês lá no começo que ele era um verdadeiro homem de bem. Então, rapidinho, só para a gente passar aqui, então isso está no capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. O verdadeiro homem de bem é que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ele interroga a consciência sobre os próprios atos, a si mesmo, perguntará se violou a lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara que lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na bondade, na justiça e na sabedoria. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Entende que as dificuldades da vida existem, que são provas e expiações. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si, é para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita todos nas suas diferentes convicções, toma por guia a caridade, não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme haver perdoado. É indulgente, nunca se compraz em buscar os defeitos alheios, estuda as próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las, não procura dar valor ao seu espírito, mas aos seus talentos e expensas de outrens, aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso. Não se envaidece de sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser retirado, né? Então, assim, quando a gente lê a definição de homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente consegue ver todas as ações, atitudes, a história do Dr. Bezerra de Menezes, né? É fácil fazer isso? Não, não é fácil, mas não é impossível. A gente não precisa fazer tudo de uma vez, mas a gente tem que sempre ir dando o primeiro passo, né? Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar no caminho, se acha que a todas as demais conduz. Se a gente sair daqui hoje com o compromisso da caridade como ensinou Jesus,
indulgência para a imperfeição alheia, né? Eu preciso entender que o outro é imperfeito, assim como eu também sou imperfeito. Ser bom para todos, né? Então, indulgência para com todos. Quem que lembra aí do BIP? Indulgência para com todos, benevolência e perdão das ofensas. Então, se a gente começar por essas três, que é bem ampla, mas que a gente tem esse radar, esse BIP alerta, que seguindo o Evangelho de Jesus, as lições do Mestre, e sabendo que estamos amparados dioturnamente, todos nós temos o nosso anjo guardião, aquele que é superior a nós e que está à nossa disposição a hora que a gente precisar, que a gente tenha a prece como uma ferramenta para auxiliar a gente em todos os momentos, é só a gente seguir na direção do nosso modelo, que é Jesus. Então, agradeço a gratidão a Dr. Bezerra de Menezes, a sua equipe espiritual. Ela trabalha em prol, no nosso país, daqueles todos que precisam de amparo da saúde do corpo físico, mas também da saúde do corpo espiritual. Temos hoje, né, o Dr. Bezerra passa mensagens por diversos médiuns, tendo o Divaldo Franco hoje, um médium espírita, né, cristão, que traz muitas das suas mensagens. Então, que a gente continue nos inspirando no seu modo de viver, para que a gente também consiga um dia ser um missionário de Deus na construção e na cocriação dos seus desígnios. Então, gratidão pela paciência e uma boa sexta-feira a todos.